TV comunitária, canal 6 da NET, Rio de Janeiro, também transmitindo online, TV comunitária, .rio. Conosco aqui no núcleo sindical, nós temos já o nosso diretor também da TV, Manuel Cancela, que é a quem nós saudamos e já agradecemos pela aceitar o nosso convite, e o nosso advogado Custódio de Carvalho. Custódio é advogado criminalista, mas também a parte civil, essa coisa toda. Mas permite também, doutor, chamado de companheiro, porque você foi quem mais tem advogado aí também nas causas sindicais, nos tirando quando nas passeatas Emanuel vai preso, quando quebra o braço do Emanuel. Então, Custódio, não tem como a gente não abordar o tema que hoje está aí efervescente, né, nas rodas. Todo mundo agora está comentando o assunto do que hoje foi divulgado, de um conluio entre a Procuradoria-Geral da República, o Dallagnol e o ex-juiz Moro, que depois foi aquinhoado com um super cargo aí de super-ministro. Eu queria já pegar de vocês o primeiro minuto, como é que você está vendo isso nesse instante? E depois as consequências também políticas que eu quero que o Manuel aborde. Você sobre a ótica do direito, né? Bem, essas palavras Intercept e Telegram hoje soam para mim como uma hecatombe nuclear. Nada mais preocupante. O que nós estamos tomando conhecimento agora, e que já estávamos preocupados ao longo das informações que nós temos acompanhado da Lava Jato, ficou nítido, ficou comprovado e esclarecido que nossas preocupações tinham fundamento. Ou seja, um verdadeiro conluio, inicialmente para impedir que o Luiz Inácio chegasse ou pudesse concorrer às eleições presidenciais, e depois até mesmo a pessoa que ele havia indicado, Francisco Haddad, não pudesse concorrer. É um projeto de poder claramente estabelecido e um conluio estabelecido indevidamente, ao que tudo indica pelas provas que estão sendo apresentadas, que nós estamos diante de uma articulação entre o Ministério Público Federal do Paraná e Curitiba, mais especificamente, e o juiz, ou ex-juiz Sérgio Moro, onde quebraram o tripé de equilíbrio da justiça, do sistema penal acusatório, que é vigente na Constituição Federal Brasileira, fazendo com que se articulasse indevidamente provas ou tentativas de prova para condenar uma pessoa que, ao que tudo indica, é inocente. Instituir também um presidente da República, como foi o caso também da Dilma. Quando eles fizeram publicaram, né, falas do presidente da República, do ex-presidente com a presidenta. Gravação telefônica. Gravação telefônica. Que esse mesmo juiz agora está dizendo, não, isso são coisas ilegais. Mas peraí. É um hacker, né? Agora é hacker. Eu acho que o que o doutor Custódio está falando, e o Soriano, é muito importante a gente deixar bem claro para o nosso telespectador que Lula, o ex-presidente Lula, que saiu do governo com 87% de aprovação popular, que elegeu sua sucessora, Dilma, que depois Dilma se reelegeu, mostrando que tinha luz própria. O Lula foi afastado da eleição em 2018, às vésperas do pleito, sem nenhuma prova, num claro intuito de beneficiar o candidato Bolsonaro, tá? E quem prendeu o Lula foi o então juiz Sérgio Moro, que depois da eleição do Bolsonaro, ele, sem nenhum pudor, se transformou em ministro da Justiça. Então isso tem que ficar bem claro, que essa é uma das páginas mais trágicas, das páginas políticas e jurídicas mais trágicas do nosso país. Nós já sabíamos disso. O que hoje o blog Intercept fez foi trazer as provas. Aí é bom também a gente dizer
que as provas do Intercept estão na voz do próprio Moro com o Dallagnol trocando figurinha para armar a prisão de Lula. Isso tem que ficar claro, que é a gravação da voz dos dois. E o que mais te envergonha? Eu acho que é talvez esse o termo mais usado, porque você, enquanto homem da lei, um advogado que cultua o direito, se sensibiliza. É uma vergonha, porque o juiz Sérgio Moro esteve em alguns países, foi agraciado como sendo uma das pessoas que estava preocupado em fazer com que as leis vigentes fossem cumpridas. Ele se apresentava como guardião da moralidade, guardião da Constituição e do Código de Processo Penal e Penal. Hoje temos certeza, ao que tudo indica, que ele rasgou todos esses diplomas legais. Primeiro, nós tínhamos preocupação e dúvidas, porque inicialmente ele conduziu o Luiz Inácio coercitivamente para prestar um depoimento num show pirotécnico, onde ele teve que parar no aeroporto de São Paulo, mas para prestar o depoimento quando ele nunca havia se negado a ir até a Polícia Federal ou qualquer outro que fosse chamado. O Código de Processo Penal diz que só pode ser encaminhado forçosamente a prestar depoimento quem se nega a comparecer, e não era o caso do presidente. Posteriormente, nós vimos uma série de vezes os advogados tentando estabelecer provas e eram negados. Aliás, essa palavra ou essa frase, isto não vem ao caso. Tudo que fosse elemento que pudesse provar que era uma inverdade, eram ilegais, as provas, as pseudo-provas apresentadas eram desconsideradas. E nós ficávamos perplexos, até que tivemos a oportunidade de ver a justiça prolatar, através do juiz Sérgio Moro, uma sentença que foi julgada em direção de Fórmula 1, tá? E imediatamente nós vimos que o Luiz Inácio foi ao arrepio, inclusive, do artigo 383 do Código de Processo Penal e da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser preso enquanto não houver o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa, enquanto houver recurso. Há casos excepcionais em que, em segunda instância, pode ser decretada a prisão, como a prisão preventiva, desde que existam os elementos consubstanciadores do artigo 312 seguinte do Código de Processo Penal, o que não era o caso do presidente. Então, essa pessoa que se apresentava como guardião da justiça, guardião da moralidade, hoje está provado que articulou adredemente, malevolamente, com uma perspectiva, quiçá, de poder a prisão do presidente Luiz Inácio para que ele não concorresse às eleições. E o que é mais grave? A voz do Dallagnol, a voz dele, dizendo inclusive, ó, isso vai sair, mesmo se ele for mantido como ministro, imagina. Aí ele confirmou e mais tarde Dallagnol, 9 minutos depois, liga novamente. E houve vazamento. Não foi descuido, como ele tentou, a chamada do ministro que morreu, Teódono Zavascki, que chamou a atenção do Moro pela atitude indevida dele. E realmente a ilicitude estava comprovada. E agora nós temos certeza que não foi por acaso. Foi preparado, foi articulado. Foi uma coisa para realmente implementar o projeto de poder da Operação Lava Jato. É interessante, o Emanuel Cancela, que é também advogado, e fez prova do AB e passou, dizem que o Moro tentou 5 vezes passar na prova do AB e foi reprovado. E o interessante é que há uma teoria também que a República de Curitiba teria sido também toda uma conspiração, como houve no Paraguai, aqui no Brasil, para destituir, varrer do poder as forças populares, nacionalistas. Então, a gente, juntando assim as peças, Emanuel, logo depois do golpe que finalmente remove a presidenta, e você, sindicalista da Petrobras, você vê também muitas coincidências, né? Por exemplo, o pré-sal, o comércio sem entregue, a venda de ativos da Petrobras, a desmoralização total da empresa e também da engenharia nacional. Ali começou a queda do PIB brasileiro. Né? Com certeza. E você falava sobre o caso da UAS também, você escreveu artigos sobre isso. Como foi esse caso da UAS do Léo Pinheiro, só depois do terceiro depoimento que valeu? Pois é, o depoimento do Léo Pinheiro, ele disse que a reforma luxuosa você pode do completar triplex também de isso Guarujá
foi feita a pedido de Lula, que em troca lhe daria vantagens ilícitas na Petrobras. Só que já fotos e vídeos comprovam que essa reforma nunca existiu e que o triplex não tem nada de luxuoso. E Lula continua preso e o Léo Pinheiro, além de diminuir sua pena, ainda conseguiu emplacar o genro dele, presidente da Caixa Econômica Federal. E o Lula está preso, né? Agora, nós também, enquanto petroleiro, nós vamos questionar a ação da Lava Jato na Petrobras, né? Até porque existe um vídeo, eu mesmo já mandei esse vídeo para muita gente, como a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses. É um vídeo mostrando como é que foi essa ação da Lava Jato, que destruiu não só a Petrobras, a economia nacional como um todo. Essas empresas, a Odebrecht, por exemplo, era a multinacional brasileira, a empresa mais importante no mundo na área de construção, né? E essa empresa está destruída, chegou a ter mais de 200 mil funcionários, hoje não tem 50 mil. Agora, isso vale também para a Odebrecht, OAS, Galvão Queiroz, né? E a maioria das empresas brasileiras, em nome do combate à corrupção, foram destruídas. Agora, nós estamos aqui defendendo o quê? Nós entendemos que corrupto e corruptor tem que ir para a cadeia. Agora, uma empresa como a Odebrecht, à frente de dezenas de obras importantes no país, né? Então, se algum dirigente da Odebrecht, como Marcelo Odebrecht, se meteu em corrupção, ele tem que pagar pelo crime dele. Nós não estamos aqui defendendo a impunidade dos diretores e donos da OAS, como o Léo Pinheiro, da Odebrecht, como Marcelo Odebrecht. Essas pessoas têm que pagar pelos seus crimes. Agora, as empresas têm que continuar funcionando. E por que a gente diz isso? Porque isso é o que diz a lei de leniência, que é aplicada no mundo. Você afasta aqueles diretores, prende eles, né, e mantém a empresa funcionando. Por quê? Vai continuar os empregos, vai continuar as obras, né, os impostos vão continuar a ser arrecadados em função daqueles trabalhos que estão sendo feitos. Agora, não é isso que foi feito no Brasil. A Lava Jato arrasou, repito, acabou com a economia nacional em poucos meses. Tem um vídeo, é só buscar no Google que está lá, né? E acabou com a Lava Jato, acabou com a indústria naval brasileira. O que é a indústria naval brasileira? É quem constrói navios e plataformas, gerando milhares de empregos, gerando impostos para Estado, município e União, né? A indústria naval hoje, ela está sendo feita no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. Então, nós vamos aprofundar a questão da Lava Jato dentro da Petrobras também. Eu queria ainda sobre a OAS, que você tem essa memória prodigiosa, você tem esse código todo na cabeça, imagina. OAS, a delação do Léo Pinheiro, diz que para combinar a terceira delação, ele teria prometido a seus diretores: olha, não me desminta, para cada um vai caber 6 milhões de reais. Como é que foi essa? Olha, seria cômico se não fosse trágico. Primeira coisa, é interessante a posição do Cancela, que no mundo inteiro, quando se descobre corrupção na empresa, se faz um processo de depuração, se prende os bandidos, mas a economia do país continua, as empresas continuam em pleno funcionamento, gerando emprego, gerando recursos para o país, gerando impostos. No Brasil, a indústria naval brasileira, veja bem, as plataformas continentais e a engenharia pesada, que nós estávamos no mundo num grande processo de crescimento, evidentemente prejudicando interesses americanos e europeus, foi desmoronada e ninguém fala nada sobre isso. Agora, sobre o caso da OAS, é muito interessante. Há entrevistas muito interessantes, inclusive de que um executivo da OAS tinha entrado na justiça porque foi tratado de forma preterida. Foi o único que não recebeu dinheiro para fazer a delação premiada contra o Luiz Inácio. Minha gente,
Como que pode uma coisa dessa? Independente de quem tenha votado o Bolsonaro, eu não quero discutir só convicções ideológicas, que eu tenho a minha, mas é inadmissível. Durante vários depoimentos, muitos executivos foram levados, enquanto não colocaram as frases que interessavam ao processo ou a Lava Jato, eles não eram liberados. Não conseguiam acordo de leniência, não conseguiam diminuição das suas multas e não conseguiam a diminuição de suas prisões. Então, pelas gravações, pela coisa como foi articulada, parece que já não há mais dúvida. É um grande conluio. Se uma pessoa entra na justiça para poder discutir a sua propina, a sua participação no botim, é demais, é muito vergonhoso no mundo inteiro para a justiça brasileira. É chegado o momento, inclusive, que as nossas cortes superiores, e espero que algum dos senhores das cortes superiores estejam nos ouvindo, nós não queremos nada além da justiça. E a justiça hoje em dia não pode ser outra, além da anulação de todo esse processo e a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Emanuel, como fica hoje a Lava Jato? Está para ser julgada, você tem uma informação mais recente que amanhã terá um julgamento no Amanhã, Supremo. dia 11, pela manhã, o STF, várias turmas do STF vai estar julgando a situação, inclusive a situação do Lula, né? Porque existe um abaixo-assinado que estava em 100 juristas, mas já passou de 400, pedindo o afastamento de Moro e de Dallagnol, afastamento deles, e a anulação de todo o processo e a consequente liberdade de Lula. Isso vai acontecer amanhã, e no dia 11, e muita gente já está indo para lá para assistir o julgamento no STF, está nas redes sociais. Eu estava conversando com você, Custódio, e você falava da teoria de uma árvore tendo um fruto podre, contamina. Porque é nulo de pleno direito hoje todo o processo. Bem, a teoria da fruta dos árvores, a teoria da árvore dos frutos apodrecidos, ela tem uma visão jurídica que contamina-se. Se temos uma árvore com um fruto podre, esse fruto podre contamina toda a árvore. O que acontece? Nós temos vistos no direito brasileiro sobre a utilização das provas. A prova é algo mais importante, porque é a única forma que a justiça tem de poder se posicionar. Se a prova é favorável, absolve-se. Se for contrária, deve-se condenar. Nós temos observado em várias situações, e essa especificamente é que as provas, não só no momento do inquérito policial e posteriormente em juízo, elas tiveram a interferência, segundo a informação do The Intercept, que o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol articularam, prepararam, engendraram, manipularam todos os depoimentos, manipularam a presença de atuação da Polícia Federal, que é o órgão auxiliar do Poder Judiciário, todos esses elementos para que pudessem ter um direcionamento para o seu projeto político, que seria a condenação do ex-presidente Luiz Inácio, para que ele não participasse do processo eleitoral. Obviamente, ao se constatar que esses ilícitos ocorreram, evidentemente, todo o processo está contaminado. Ao se contaminar o processo, a teoria da fruta dos árvores, a teoria da árvore dos frutos podres, fica claro que, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, desde a última vez que se manifestou, foi 6-5, onde a teoria estava mantida. Ou seja, pelo entendimento desta concepção, o processo do Luiz Inácio é nulo. Não existe outra alternativa. A nulidade do processo significa, obviamente, a liberdade imediata, sem progressão de regime, sem nada. É importante que nós tenhamos claro uma coisa. Com tornozeleira? Sem tornozeleira. Nulo o processo. Olha, o projeto de poder da Lava Jato é tão claro, as pessoas talvez tenham memória curta. Há pouco tempo atrás, a Procuradora-Geral de Justiça, a DOJ, entrou com uma ação contra o senhor Dallagnol, porque ele recebeu do governo americano, o Departamento de Justiça, pegando o dinheiro da Petrobras de 2 bilhões e meio. Mais de bilhões, que ia ser entregue indevidamente para um órgão de primeira instância
do Ministério Público sem que esse acordo fosse, preste atenção, se esse acordo fosse passado pelas autoridades competentes, Supremo, Ministério da Justiça, um órgão máximo dos Estados Unidos faz um acordo com o promotor de primeira instância, homologado, aquela juíza aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, ela homologou e tinha determinação na vara que só algumas pessoas especificamente podiam pegar nesse procedimento. Foi tanto o absurdo que a Procuradoria-Geral anulou aquele dinheiro que ia ser utilizado, sabe-se lá de que forma e com que perspectiva política. Então, também agora, mais um ato clarificando o processo de perseguição e o projeto de poder da Lava Jato. Mas, Manuel, ficou só aí, essa corrupção da Dallagnol, que está expressa, o dinheiro chegou a ser depositado na Caixa Econômica. Uma única vez, eram várias parcelas de uma única vez, e já tinha taxa denegociada para que ele pudesse aplicar o dinheiro. Ele até 3 anos para integralizar isso, foi integralizado em 24 horas. Eu vejo que essa turma tem pressa, né? Eles não gostam de dinheiro, né, Manel? Ô, Manel, e Tacla Duran? Taca Duran aqui nesse papo aqui. O Tacla Duran, ele, na verdade, é o Rodrigo Tacla Duran, é advogado da Odebrecht, que foi convidado pelo advogado da Lava Jato, né, o Zuccolotto, né, Carlos Zuccolotto Júnior, que além de ser advogado da Lava Jato, é compadre de casamento do Moro e também ex-sócio da esposa de Moro, Rosângela Moro. Então, o Tacla Duran conversou com eles através do WhatsApp, né, e ele propôs, o Zuccolotto propôs ao Tacla Duran a Odebrecht pagar 5 milhões de dólares, né, e por esse pagamento, o Rodrigo Tacla Duran, que estava envolvido no escândalo da Odebrecht, ele teria prisão doméstica, né, com tornozeleira, né? E a Odebrecht teria perdão de multas no valor de 10 milhões de dólares, né? O Zuccolotto não aceitou a proposta, muito pelo contrário, e deu a tal entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, denunciando essa proposta indecorosa do Zuccolotto, advogado da Lava Jato. O Moro, quando soube da entrevista, subiu nos tamancos, né, e disse que o Zuccolotto era amigo dele, né, o Zuccolotto era amigo dele e que o Tacla Duran era um fugitivo da lei, né? Um bandido fugitivo da lei. Foi a resposta dele, do Moro, à entrevista da Mônica Bergamo na Folha. Na mesma semana, a revista Veja publica uma notícia de que a mulher do Moro, Rosângela Moro, recebeu depósito em sua conta bancária do Rodrigo Tacla Duran. Como é que pode? Se ele é um fugitivo, quer dizer que ela faz negócio com fugitivo, com bandido, ele depositou. E quem disse foi a revista Veja, né? Até assim, diminuindo a gravidade da coisa, disse, olha, o Moro pode ser impedido de julgar o Tacla Duran. Meu Deus, isso aí tinha que ser preso, se fosse comprovado isso. Então, a Lava Jato virou um grande negócio, né? Ação entre amigos. Escuta, a gente chegou a pensar, não existe justiça. Enfim, vamos ter paz porque existirá justiça? Nós esperamos que os órgãos competentes de fazer justiça nesse país cumpram com a lei e que façam justiça, pelo menos no tocante à liberdade do homem que está indevidamente preso sem provas, privado de sua liberdade, perdeu vários entes queridos, sofre desnecessariamente porque não se respeitou o devido processo legal, porque se privilegiou um órgão, que foi o órgão ministerial, com informações e articulações privilegiadas para elaborar ou, ao que tudo indica, forjar provas para uma condenação indigna e injusta. Manuel, dia 14,
Dia 14 é greve geral. É greve geral e os movimentos sociais já estão nas redes sociais, já estão prometendo levar boneco do Moro e do Dallagnol para as ruas. Ou seja, a população que vai estar no dia 11 na porta do STF, no julgamento, o STF está pautando julgar inclusive a ação do Lula, a nulidade ou não, o afastamento ou não de Moro e Dallagnol, o movimento social vai estar presente lá no STF e no dia 14, na greve geral, que está aí nas redes, que mais de 70% dos caminhoneiros vão participar, até os policiais federais vão participar, estão indignados com Bolsonaro e com Moro, que é quem preside a Polícia Federal. Então, no dia 14 é um dia importante aí, quem sabe, para a gente resgatar a moralidade, a dignidade, né, na justiça, né? E quem sabe comemorar com Lula nas ruas, solto, né? Lula livre! Lula livre! Vamos dar as mãos aqui, obrigado. Ninguém larga a mão de ninguém. Maravilha.